Gente, o nosso canal é sobre física, sobre o espaço, mas eu vim trazer aqui uma frase que foi dita numa comissão por um político, e não estou falando da comissão da CPI da Covid, eu estou falando de uma comissão sobre as florestas nacionais aqui dos Estados Unidos, né? E teve uma reunião ontem, dia 9 de junho, e um representante do Texas, republicano, ele disse a seguinte frase, aí vocês vão entender por que eu estou trazendo aqui para o nosso canal. Ele disse o seguinte, eu vou traduzir livremente aqui, que ele foi informado pelo diretor anterior da NASA que eles descobriram que a órbita da Lua tem mudado um pouquinho e que a órbita da Terra em torno do Sol também. E que nós sabemos que isso pode... e que nós sabemos que tem uma atividade de explosões solares significativa. Então ele pergunta, não há nada que o Serviço Nacional de Florestas possa fazer para que ele mude a órbita da Lua e da Terra em torno do Sol, e obviamente isso teria profundos efeitos no clima. Ele estava falando se esse departamento aí nacional de florestas não poderia interferir então na órbita da Terra ou na órbita da Lua para que mudanças climáticas que interessem ao planeta possam ser feitas, porque obviamente isso estava sendo discutido ali nessa comissão de florestas aí dos Estados Unidos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre que mudanças são essas nas órbitas da Terra e da Lua e que se isso teria algum efeito de fato no clima da Terra. Então fica aí. Então vamos por partes aqui na frase desse representante do Texas aqui, o republicano Louis. Bom, ele disse primeiro que o diretor da NASA falou que eles descobriram, né, que a órbita da Lua tem mudado e que a órbita da Terra também. Isso não é uma descoberta da NASA, para começo de conversa, né? Isso já é sabido há muito tempo, que essas órbitas possuem variabilidade, né? Então, e a gente vai falar um pouquinho de forma mais detalhada sobre quais são essas variabilidades. E se isso teria a ver, de fato, com o clima, como ele diz, né? Que isso teria variações no clima. Depois ele diz que também a gente sabe que o Sol tem uma atividade explosiva muito grande, né? E significativa, e vocês aqui do canal que diz a física estão carecas de saber que de fato o Sol é uma estrela ativa, né? Ela tem o seu ciclo explosivo de atividade. Quem ainda não ouviu falar sobre isso, tem uma playlist aqui só sobre o Sol. Eu vou deixar aqui linkado no card do vídeo para que vocês assistam. Vou deixar aqui um vídeo específico sobre a atividade solar e a gente sabe que o Sol de fato explode, mas também a gente sabe que essas explosões no Sol, elas não causam mudanças no clima, principalmente aquelas que a gente observa. Eu fiz um vídeo aqui específico sobre quais seriam os efeitos da atividade solar no clima, que isso foi tema da minha primeira tese de doutorado, né? Então tem um vídeo longo aqui que eu explico bem detalhadamente cada coisinha, então também vou deixar marcado aqui para vocês verem, tá bom? Mas, de fato, tudo isso que ele disse, a órbita da Lua muda, a órbita da Terra muda e o Sol explode, tudo isso é verdade, embora não tenha sido descoberto isso pela NASA, como pareceu na frase que ele diz, né? O mais engraçado da frase é que ele pergunta se então esse departamento de florestas nacionais, né, ela não pode fazer nada para que essas mudanças ocorram, de fato, para que induza mudanças no clima. Então, para começo de conversa, não, embora, né, às vezes a gente aqui nos Estados Unidos tem essa impressão que as pessoas achem que tem o poder de fazer tudo, né, interferir em absolutamente tudo na natureza, não há nada que o Serviço de Florestas Nacionais possa fazer para que sejam induzidas essas mudanças na órbita da Terra e da Lua, para que mude o clima. Quais são as mudanças, então, que talvez fundamentem essa afirmação aí desse republicano? Primeiro, vamos falar da Lua, tá? A Lua, ela tem uma órbita hoje que tem um período aí em torno de 27 dias, né? A gente sabe que é uma órbita síncrona, porque ela tem a rotação da Lua e a translação da Lua em torno da Terra, ela tem ao mesmo período, então faz com que a gente sempre veja a mesma cara da Lua olhando para a Terra, né? Então por isso a gente vê sempre as mesmas sombras ali das crateras e tal, e das montanhas. Então isso a gente conhece bem, né? Essa órbita da Lua, embora ela seja quase circular, ela é elíptica, né? Então tem momentos que a Lua está mais próxima da Terra e tem momentos que ela está um pouquinho mais distante, e essa mudança entre aí o momento mais próximo e o momento mais distante
faz com que a gente veja a Lua um pouquinho mais, um pouquinho maior no céu ou um pouquinho menor. Hoje, dia 10 de junho, a gente teve um eclipse solar, né, no qual a Lua passa na frente do Sol, né, e está na mesma linha exatamente, no mesmo plano. Então a gente viu a Lua cobrir o Sol, só que foi um eclipse que a gente chama do tipo anelar, né, anelar, a louca. Mas é anular porque fica um anel de fogo, a gente consegue ainda ver um pouco do disco do Sol em torno da Lua. Por quê? Porque nesse dia, o eclipse que aconteceu hoje, acontece no momento em que a Lua está um pouquinho mais distante na órbita. Então o tamanho angular não está exatamente o tamanho angular do Sol. Então a Lua aparece um pouquinho menor no céu, então faz com que, mesmo ela passando exatamente na frente do Sol, você ainda consiga ver um pouquinho do disco solar, um anel em torno da Lua. Num eclipse solar total, né, quando a gente está na totalidade desse eclipse, a gente vê exatamente a Lua cobrir exatamente o disco do Sol, porque eles têm o mesmo tamanho angular no céu, em média, né? Essa distância média aí é de 385 mil quilômetros, tá? Desde o centro da Terra até a Lua. E a gente sabe que essa distância ela tem aumentado de fato, né? Ao longo dos anos, ela aumenta 38 milímetros por ano. E isso de fato acontece, mas entendo que esses movimentos e essas perturbações de fato permanentes na órbita, né, da Lua em torno da Terra, elas são de longo período, né? Isso não dá para ser induzido e a gente não vai conseguir ver mudanças climáticas por conta disso, né? A Lua ela tem uma influência grande nas marés, por conta da sua proximidade. A gente tem um efeito gravitacional muito grande, né? Então a gente consegue de fato observar esses efeitos de marés que né, que é induzido pela gravidade da Lua mesmo. E isso acontece não só no corpo de água, né, superficial da Terra, né, nos oceanos, mares e tal, mas a gente também observa isso no interior da Terra, né? Então a parte lá sólida do núcleo da Terra, ele consegue também sentir variações do seu movimento causados pela maré. Isso a gente observa na atmosfera também, né? A gente tem efeitos de marés atmosféricos também causados pela Lua, né? Então tem todos esses corpo de gás, corpo de água, né? E tudo isso sente a atração gravitacional e a distância e essas mudanças mínimas aí da órbita, da excentricidade da órbita da Lua. Isso também causa variações no nosso planeta. Também tem até uma relação um pouco com a atividade sísmica, né? Mas isso é investigado ainda e a gente tem, obviamente, uma série de pesquisas associadas a esses efeitos. Existe um efeito direto no clima? Não. Tá? Então, ao longo dos milhares de anos, com esse afastamento da Lua, isso de fato poderia causar aí uma mudança por conta desse diminuição da velocidade de rotação da Terra. Então isso de fato vai gerar aí um efeito, né, de distribuição de energia na Terra, mas nada disso pode ser induzido e de novo isso é uma coisa de longo período. Eu já faço uma pausa aqui para lembrar e reforçar a todos, né, que todas as mudanças climáticas que a gente tem observado recentemente, desde o início da era industrial, nada disso pode ser justificado por mudanças naturais do planeta, nem por mudanças por questões de não foi por conta de uma erupção vulcânica que cobriu a atmosfera de poeira e causou mudança climática, não é por conta do Sol, não é por conta da órbita, nada disso é causado por forçantes naturais, que a gente chama, tá? Então, de novo, assistam lá o vídeo que eu falei bem detalhadamente sobre esses processos, porque de fato a causa das mudanças climáticas que a gente tem hoje em dia é a atividade humana, né? É o que a gente fala forçante antropogênico. Bom, então tudo isso da órbita da Lua. A órbita da Lua, ela tem uma inclinação de 5 graus em relação, né, à eclíptica, então isso faz com que a Lua esteja na parte de cima da eclíptica ou na parte de baixo da eclíptica e ao longo de um mês, né, então isso é muito legal também pensar. Isso tem várias implicações, principalmente para o projeto Artemis, né, bem legal. Isso faz com que o movimento aparente da Lua, né, no nosso horizonte, onde que ela nasce, onde que ela se põe, a todos os meses e tal, isso vai mudando a posição. Lembra da mudança da posição do Sol, do nascer e do se pôr do Sol ao longo do ano, né? Que você tem o Sol indo mais para norte, quando você atinge o solstício, ele para esse movimento e depois ele vai mais para sul em relação
ao ponto leste, por exemplo, onde ele nasce. Então acontece a mesma coisa com a Lua, só que essa oscilação da posição aparente da Lua ao nascer, por exemplo, no leste, isso varia não só ao longo de um ano, né? Ele varia ao longo de 18,6 anos. Então existe um tipo de um solstício, só que da Lua, né? No movimento aparente da Terra, observado da Terra, que a gente chama de lunar standstill. E a periodicidade desse movimento aí aparente da Lua, ele tem 18,6 anos. Enfim, eu sugiro que vocês leiam sobre o movimento da Lua, porque tem várias coisas bacanas sobre essa órbita legal e tal. E nada disso tem a ver com mudança climática de curto prazo, tá bom? Sobre as mudanças da órbita da Terra em torno do Sol, que foram citadas por esse representante, e de fato tem a ver com clima. Então, as mudanças orbitais da Terra, elas têm a ver com clima, mas de novo elas são de super longo período. Então, a gente tem uma mudança, por exemplo, a inclinação da Terra que está hoje em 23 graus e meio mais ou menos, na verdade é 23,4 graus de inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à eclíptica. A gente tem essa variação, esse ângulo, ele varia entre 22 e 24 graus e meio, né? 22,1, 24,5. Essa variação aqui ocorre entre um ciclo de 41 mil anos, né? A gente de fato tem essa variação, isso de fato induz uma mudança da distribuição de energia, porque é a inclinação da Terra que faz com que a gente tenha maior iluminação de um hemisfério em relação ao outro, isso define as estações do ano, né? Então, de fato, você mudar esse ângulo aqui, você muda essa distribuição de energia, quão extremo é um verão no norte versus um inverno no sul. Então, isso de fato faz uma mudança climática grande. Tem uma outra mudança nos movimentos orbitais da Terra, que é a questão da precessão. Então, para onde está apontando aqui esse eixo aqui da rotação da Terra, né? Então, isso daqui tem uma variação também. Então, isso tem a ver, inclusive, com esses arrastes e essas inércias e esses torques gerados pelas marés, tá? Então, tem a ver com o movimento relativo da Lua e da Terra, sim. E tem um outro ciclo que talvez seja um dos mais extremos aí, para a questão de mudança climática, que é a distância da Terra ao Sol. Então a gente sabe que a nossa órbita também é elíptica, né? Ela tem uma excentricidade que varia ao longo dos anos. Então, às vezes ela fica uma órbita mais circular, às vezes ela fica uma órbita mais elíptica. Quando acontece essa mudança de excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol, a gente tem mudanças nas distâncias da Terra ao Sol. Então, hoje a gente tem uma excentricidade baixa, essa excentricidade está caindo ainda mais, então estão ficando circular a órbita, né, no seu extremo. E as distâncias que a gente tem, as diferenças entre um período de mais proximidade, um período de maior proximidade, de menor proximidade do Sol, ele varia, eu anotei aqui. Na verdade, a gente tem o periélio em janeiro e o afélio em julho, né, que é o momento que está mais distante, e a diferença entre essas distâncias é de 3 milhões de quilômetros, tá? Isso implica numa diferença de insolação, que é a quantidade de luz que chega do Sol e bate na cara da Terra, a gente tem uma diferença de 7% entre o momento de maior proximidade e o momento de maior distância do planeta ao Sol ao longo de um ano. Isso é o que tem hoje nessa órbita. Mas a gente sabe que essa órbita varia. O período de variação da excentricidade da nossa órbita em torno do Sol é de 100 mil anos. Então, como que a gente sabe tudo isso? Porque a gente tem registros paleoambientais, paleoclimáticos, a gente observa testemunhos de gelo, que a gente coleta lá oxigênio, um isótopo do oxigênio, né? Ou a gente pega lá um radiocarbono, ou a gente pega um radioisótopo do berílio, e a gente encontra esses elementos na natureza, em sedimentos, em ice cores, né, como eu disse, testemunhos de gelo ou anéis de árvore, e a gente tem como reconstruir no passado distante como estava a insolação do planeta, qual é a quantidade de energia disponível. A gente consegue fazer isso. É uma área de pesquisa que se chama paleoclima, né, paleoambiental, pesquisas paleoambientais, paleoclimáticas. Isso eles fazem o estudo do clima no passado. E é importante para a gente entender quais são os períodos naturais do clima na Terra de fato. O que acontece é que quando a gente soma o efeito desses três ciclos orbitais que a gente tem naturais do planeta em torno do Sol, a gente tem o que a gente chama de ciclos de Milankovitch,
né? E esses ciclos, quando você soma todos esses padrões, você reconstrói o padrão que a gente encontra de registros de períodos glaciais e interglaciais na Terra. Então, de fato, esses efeitos orbitais, eles promovem uma mudança climática dramática. A gente hoje, já desde 12 mil anos atrás, mais ou menos, a gente vive num período quentinho da Terra, né? Que a gente chama de período interglacial. A gente está num período chamado Holoceno, né, desde aí 11.600 anos atrás. Agora, antes disso, a gente teve um período glacial, que foi um período em que as geleiras todas elas vão se desenvolver, o planeta fica mais frio. Por quê? Porque você somou os efeitos negativos, né, na temperatura e na insolação de todos esses efeitos orbitais do planeta. Então não é que ele estava errado, né, esse cara, quando ele afirma essas coisas, né? De fato, esses efeitos orbitais da Terra, não da Lua, tá? Mas da Terra tem sim um efeito dramático no clima, mas não, o Departamento de Floresta Nacional não vai poder induzir esses movimentos e não, isso não tem nada a ver com as mudanças climáticas que a gente observa hoje em dia no planeta. Então eu vou deixar aqui linkado esses vídeos, eu só fiz esse vídeo rapidinho aqui para vocês, para não deixar passar essa afirmação engraçada, porque está em todos os jornais aqui, na CNN, no CBS, todos os jornais dos Estados Unidos hoje estão relatando e rindo, né? E ele, na verdade, esse republicano ficou bravo porque deu uma repercussão essa frase dele aí, né? Obviamente, porque todo mundo achou um absurdo, mas as pessoas estão falando, ai, que burro, né? Ele não sabe, mas na verdade tem um fundo de ciência ali que talvez de fato o ex-diretor da NASA tenha explicado para ele, mas que não tem nenhum cabimento você pensar que isso tenha qualquer relação com as mudanças climáticas observadas hoje, e também não tem nenhuma coisa possível que o Departamento de Florestas possa fazer para induzir esses movimentos. Então, deixo aqui as referências para vocês e a gente fica por aí. Até o próximo vídeo. Semana que vem a gente tem outra live no canal para falar sobre raios cósmicos. Depois eu anuncio para vocês. Então, tchau!